cumprimentar, né? Olha só, são 6h30 da tarde, nós estamos aqui há 4h30, todo mundo aqui junto, então eu queria cumprimentar os pais das vítimas, em nome de Alice e Beto, pela vida da Vanessa. Queria cumprimentar o Dr. Chimenez, que está aqui como representante da Casa de Cultura de Votos. E sem dúvida nenhuma, o Dr. Chris Flowers, que está aqui conosco. Congratulations for your presence with us. We are so happy you traveled to England to us, so Brazil make it. A gente acabou de ver o Brasil sendo congratulado com toda a força-tarefa de John Cage, que é um anjo da ciência. Minha gente, eu estou nesse lugar aqui preocupada. Eu não estou aqui confortável. Sabe por quê? Porque a gente não está aqui, eu não estou aqui discutindo orçamento público para falar dos centros de Covid que o país está vivendo, que Santa Catarina vai ter. Nós não estamos discutindo políticas públicas para saber o que a gente vai fazer com as pessoas que foram vítimas desses imunizantes, que estão doentes nesse momento. Nós não estamos discutindo num fórum médico o que fazer com as pessoas que estão doentes e qual diretriz para pesquisar, doutora Kenny, esses nossos doentes que estão aí batendo na porta. Nós não estamos discutindo a saúde suplementar, que está a ameaça de entrar em falência. A Isto promoveu uma matéria dizendo que os serviços suplementares estão em crise porque os pacientes estão buscando médico, sintoma, não sei o que é. Então você, olha, eu estou com dores articulares, então ele faz todas as provas sorológicas de doença reumatológica, que é uma fortuna, e aí o paciente, não deu nada, volta daqui 3 meses, o paciente volta a fazer exames, o SUS já não dava conta, agora a rede privada, com dificuldade de custear exames, ressonância, sorologia, porque precisa saber o que está acontecendo. As pessoas estão doentes e nós não estamos, os médicos não estão olhando para o paciente com o olhar de quem teve doença, de quem foi vítima de imunização. E aí isso está dando um silêncio. Muito bem. Nós sabemos agora, infelizmente, a nossa gente está mais doente. A síndrome Spike, que está aí já definida como uma coleção de sintomas, com fadiga, com perda de cabelo, com perda de memória, com brain fog, com nervo cerebral, com alteração intestinal, intestino solto, preso, flatulência, dormência, tonteira, zumbido, mudança de humor, mudança de sono. São os 10 principais sintomas dos meus, agora quase mais de 2.000 casos no último ano tratados por telemedicina. E aí as pessoas estão mais doentes. E aí, eu vou dizer que no meio dessas pessoas tem com certeza as crianças. Porque vários pais, minha gente, infelizmente, já levaram seus filhos para tomar 3 doses, papai e mamãe. Eles não tiveram curiosidade, ousadia para enfrentar o sistema e falar, não vou fazer. Nem escutando histórias tristes. E eles com medo de coação, com medo de Bolsa Família, eles foram vacinados. E eu sei que esses pais fizeram isso por amor. Ninguém levou os filhos para tomar esse imunizante, experimento, porque nós temos que parar de falar em vacina, nós temos que dizer que isso é experimento, que isso é terapia gênica, como a Conitec determina. A Conitec determina. Então, quando nós falamos vacina, nós confundimos a cabeça de todo mundo, porque as pessoas acham que é um produto bom. Nós aprendemos que vacina é boa. Nós há décadas vacinamos as pessoas. Médico nunca precisou ter que ler bula de nada. Por quê? Se o Ministério da Saúde recomendava, a gente sabia que a nova vacina estava recomendada. Vamos fazer. Os tempos mudaram no pós-Covid. Várias coisas vieram à tona no pós-Covid. Acabamos de assistir. O Dr. Chris Flower colocou com clareza. João colocou com clareza. Todos os palestrantes estão colocando com clareza que o mundo vive um movimento que muitos ainda não entenderam. E cabe a nós fazê-los entender, fazê-los compreender, furar uma bolha que parece que eles estão isolados, alienados, que isso não está acontecendo. Muito bem. E por que eu posso afirmar, minha gente, que a população está doente? Eu vou
vou lá atrás, em fevereiro de 20, teve o primeiro caso de Covid em Porto Seguro, uma cidadezinha do sul da Bahia, com 180 mil pessoas, e eu tinha feito minha medicina por 25 anos, numa cidade capital de Belo Horizonte, em que eu consigo deitar 8 mil casos, e eu chego numa cidade que não deitava nem 300 pessoas, e um hospital é o estadual do extremo sul, John, e 2 hospitais particulares pequenininhos, 14 leitos cada um. Falei, vai morrer todo mundo aqui. Eu me inspirei naquele momento, na primeira publicação que saiu, de hidroxicloroquina, ivermectina e nitaxosanida, in vitro tratava a doença. E nós agarramos naquilo. Doutora Marina Bucar, doutor Zelensky, foram os grandes inspiradores para mim na época, e a gente precisava aprender com alguém. E aí nós fomos cuidando. E quando eu fazia vídeos lá atrás, e que eu fazia com convicção, eu falava do que eu vivia, porque eu atendia presencialmente os meus doentes Covid. Eu os via a cada 2 dias. O paciente tinha Covid, 2 days, just 2 days. Em 2 dias, eu via esse doente, eu examinava, eu escutava o pulmão, eu pedia laboratório, eu pedia tomografia, eu sentia o cheiro, eu sentia o gosto, eu tive todos os sentidos com essa doença. Quando eu fazia um vídeo, eu estava falando com convicção do que eu vivia, mas eu fui sancionada de todas as formas. E quando me perguntaram, doutora, por que você não tomou nenhuma dose de imunizante? Porque eu fui atacada demais. Eu falei, tem algo errado. Antes de falar de qualquer coisa relacionada aos imunizantes, eu falei, para, ninguém perto de mim toma isso, tem algo errado nisso. Porque tentaram me destruir. Eram todos os canais de mídia, todos os lugares que me miraram como se eu fosse alguém absolutamente perversa, que eu estava querendo fama. E eu estava dividindo com as pessoas que era possível tratar. Eu compartilhava resultados para dizendo, mais um salvo, melhorou, e eu estava sendo processada por aquilo. Falei, opa, tem algo errado nesses imunizantes, ninguém toca nisso. Quem eu pude, eu consegui dizer, não use isso até segunda ordem, vamos esperar. Eu era secretária de saúde em Porto Seguro no ano de 21. Fizemos uma política pública usando todas as ferramentas. Usamos a prevenção, a rede hoteleira ficou aberta, não houve caos em Porto Seguro. Porto Seguro estava lá, o povo estava viajando com medidas sanitárias, de uma forma coerente, de uma forma importante, controlada. Mas a cidade, os empresários se organizaram e forneciam o tratamento. Todo mundo que era atendido em algum lugar de Porto Seguro recebeu remédio, porque os próprios empresários bancavam e a gente fornecia a medicação. Então eu estava vendo que as pessoas tinham acesso a atendimento, elas tratavam, elas melhoravam. E como secretária de saúde 21, garantimos a prevenção, garantimos o tratamento para quem estava doente e a vacina ficou lá, os experimentos ficaram disponíveis para quem quisesse. Outubro de 21, começaram as vacinações de 12 anos. Eu consultei um advogado e falei, eu quero fazer aqui em Porto Seguro o que a Irlanda está fazendo. Imagina uma porta, era um papel, era tipo um banner amarelo, e cheguei, com letras vermelhas. Pais, prestem atenção, esses imunizantes têm risco de miocardite, pericardite, epilepsia. Se vocês concordam com isso, adentre a sala. E eu, como secretária de saúde, falei, eu vou fazer isso com os pais. Eu, como autoridade, eu preciso alertar que não é seguro. Se eles querem tomar, são livres. Vamos lutar sempre pela liberdade. O advogado me falou assim, se você quiser mais um processo do Ministério Público, siga em frente. Dali, foi a gota d'água para eu sair da Secretaria de Saúde. Em 1 de outubro, eu entreguei o carro. Falei, não vou fazer parte disso. Muito bem, continuamos o trabalho. Nós continuamos e continuamos cuidando de pessoas. E aí, é claro que todo esse preço, nós médicos que defendemos isso, nós somos acusados e apontados até hoje. Porque tem um grupo médico numa bolha. Esse grupo que está fechado, ele está alienado a tudo que está sendo dito aqui. Eles desconhecem o nome do Dr. Chris Flowers. Eles sabem, Chris Flowers, quem é Chris Flowers? A gente tem que introduzir as autoridades que são assunto e que vão trazer informação para eles falarem, olha, isso não é um achismo, isso não é uma opinião, isso é estudo científico. Então, cabe a nós, cada um de nós, saber o seguinte, qual é o nosso papel. Vocês estão aqui, porque enquanto tiver pais corajosos como vocês, pais que se expõem contando um drama familiar de alguém que foi, enquanto tiver gente lutando, eles não vão conseguir avançar. Mas esses movimentos, porque
pessoas, mas as pessoas estão com medo, elas estão inseguras, ou elas perderam a esperança que vale a pena lutar. Pois nós estamos aqui para dizer que sim, vale a pena lutar, porque a verdade, quando é dita, ela transforma. E nós precisamos disso. Nós precisamos de mais pessoas, de mais homens e mulheres com coragem, porque a verdade é uma só. O discurso não muda. E quando querem colocar essas vacinas com todas as informações que nós já temos, quando alguém continua insistindo em vacinar crianças, em obrigar uma vacinação absolutamente desnecessária para um grupo de faixa etária, no mínimo é maldade. Pois se alguém tem maldade, nós vivemos com a força do bem, porque eu creio em Deus que é nobre, que está lá em cima e que controla todas as coisas, e é Ele que nos sustenta. É coragem. Eu não estou aqui porque eu não tenho mais filho pequeno. Eu estou aqui pela vida de vocês, pelos filhos de vocês, de quem está nos escutando. Porque se vocês aprenderem que vocês conseguem sim lutar com as armas certas, com o argumento certo, isso hoje, a partir de hoje, nesse movimento que John Cage começa, a nível nacional, porque nós fizemos uma audiência pública em que John Cage estava lá com o senador Girão, 26 de fevereiro de 24. Nós éramos apenas 20 pessoas na plateia. E as pessoas com medo de participar. E eu mesma liguei para vários colegas. Vem para cá. Eu saí de Porto Seguro para Brasília. Não, eu estou com medo, Raíssa. Então o medo paralisa e eles continuam avançando. Pois estão aqui os fatos, a verdade sendo dita. E nós estamos aqui para dizer que as nossas crianças não serão tocadas. Nós estamos aqui para restaurar, para vacinar, porque vocês têm o pacto e o poder. São vocês que determinam. Isso é Constituição. Isso é a lei que determina quem é que faz. Então, nós estamos aqui para dizer isso. E nós vamos lutar pela liberdade de escolha dos pais. O sonho, que é o que o Dr. Chris Flower já está lutando, que o Dr. Peter McConnell e os outros estão lutando para que pare esse movimento, eu acho que vai ser, John, a segunda etapa. Nesse momento é parar as crianças. E aí nós vamos conseguir, nós vamos ter paz para a próxima guerra. E nós vamos de trincheira em trincheira, para saber que a verdade precisa ser levada para cada um, para cada parlamentar, para cada executivo, para cada legislativo. E nós vamos contar com as pessoas que nos ajudam para fazer esse grande movimento realmente ser interrompido. Porque nós ainda somos essa resistência, nós cabe a